O presidente americano Donald Trump já sabe exatamente quais são os ministros do STF que supostamente teriam participado ou articulado o atentado contra a vida do presidente Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018. E ele não só está sabendo, como ele está sedento por justiça e decidiu ir até o fim para cobrar aquilo que tentaram fazer contra o presidente Bolsonaro, que para milhões de brasileiros era a última esperança de varrer a corrupção e derrubar a esquerda do poder. O que foi vazado é mais grave do que qualquer coisa que você já ouviu falar. Eu venho avisando há anos, mas agora chegou o momento de expor com detalhes aquilo que os inimigos da direita brasileira jamais imaginaram que viria à tona. Não são rumores de bastidores, não são fofocas de corredor. São peças de um quebra-cabeça sombrio, que mostram como a engrenagem foi montada para destruir a base conservadora do Brasil. Hoje, você vai ouvir as primeiras 4 revelações. Cada uma delas, um golpe certeiro contra essa narrativa que tentaram nos empurrar goela abaixo. E se você acha que já viu tudo, espere até a última linha. Isso que você vai ver agora não aparece na TV e nem nos jornais. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. O link do canal do WhatsApp está no primeiro comentário fixado. É gratuito, anônimo, e você vai ser o primeiro a saber de tudo. Lá eu te mostro tudo o que eles escondem. Revelação 1. Tudo começou numa noite abafada, quando Brasília dormia, mas certos gabinetes ainda estavam acesos. Luiz Antônio Manhattan, um nome que quase ninguém conhece, entrou por uma porta lateral de um prédio que não existe nos mapas públicos. Lá dentro, não estavam políticos comuns, e sim peças-chave do tabuleiro, gente que se apresenta como autoridade moral do país, mas que, segundo meus contatos, carrega nas mãos o sangue da traição. Manhattan carregava uma pasta, grossa, amarelada pelo tempo. Dentro, documentos carimbados e gravações de vozes conhecidas, inconfundíveis, falando sobre algo que mudaria o Brasil para sempre. Ele sabia que aquilo não poderia ser revelado sem pagar um preço alto. E por isso, ele ficou em silêncio por anos. Mas agora, esse silêncio está ruindo. Revelação 5. Na madrugada seguinte ao atentado, enquanto a imprensa alimentava o país com versões prontas e discursos cuidadosamente moldados, algo muito diferente acontecia longe das câmeras. Um grupo restrito de agentes da Polícia Federal, selecionados a dedo e sem uniforme para não chamar atenção, entrou discretamente em um prédio antigo no centro de Belo Horizonte. Não havia sirenes, não havia carros identificados, apenas passos rápidos e olhares atentos. Segundo a denúncia, eles não estavam ali por acaso. Tinham recebido poucas horas antes informações de uma fonte anônima sobre um endereço que poderia conter peças-chave para entender quem realmente financiava o que havia acontecido. Ao abrir uma das salas, encontraram maletas pretas alinhadas no chão, todas idênticas, fechadas e com cadeado simples. Ao romper os lacres, o que viram deixou claro que aquilo não era um achado qualquer. Montes de dinheiro vivo, empilhados e amarrados com tiras de papel que ostentavam lacres bancários intactos. A contagem inicial, feita de forma rápida e manual, aproximava-se de R$1 milhão. Nenhuma nota registrada no sistema, nenhum documento que explicasse a origem, nenhuma prova de que aquilo tivesse passado por qualquer controle oficial. O detalhe mais inquietante, e que até hoje provoca arrepios em quem conhece a história, foi a ligação direta daquele endereço a um dos advogados de Adélio. Não era um depósito abandonado, nem um espaço improvisado. Era um escritório com móveis de alto padrão, papéis organizados em prateleiras e equipamentos de informática de última geração. O dinheiro estava ali como se aguardasse apenas o momento de ser distribuído. O que aconteceu depois tornou a situação ainda mais nebulosa. Antes que qualquer ordem judicial pudesse ser emitida para formalizar a apreensão, as maletas foram retiradas dali. Ninguém viu para onde foram. Nenhuma câmera de segurança registrou a saída. Nenhum relatório oficial menciona o paradeiro desse dinheiro. Para quem foi? Quem autorizou a remoção? Foram entregues a alguém influente? Ou simplesmente desapareceram no labirinto de transações clandestinas que sustentam certos jogos de poder? A resposta, até hoje, é um muro de silêncio. Um silêncio pesado, mantido não apenas por quem esteve presente naquela madrugada, mas também por quem deveria investigar. E a pergunta que ninguém responde é, se o conteúdo daquelas maletas fosse realmente lícito, por que sumir com ele antes que pudesse ser periciado? Seria medo de exposição? Ou prova de que o atentado foi apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo, com raízes políticas e financeiras que jamais poderiam ver a luz do dia? Revelação 6. Se o dinheiro comprou o silêncio, a mídia comprou a narrativa. E essa talvez tenha sido a parte mais eficiente da operação. Escritórios de advocacia, supostamente contratados por partidos políticos para dar suporte jurídico em casos delicados, também teriam conexões diretas com executivos de uma das maiores emissoras de televisão do país. Essa ligação, segundo meus contatos, não era pública nem admitida, mas nos bastidores servia como um canal de influência, capaz de moldar o que chegava às casas de milhões de brasileiros todas as noites. Essa conexão não servia apenas para suavizar a cobertura de determinados fatos. Ela funcionava como um filtro. Certos nomes jamais eram mencionados, certas perguntas jamais eram feitas, certas imagens jamais chegavam ao ar.
As decisões editoriais deixavam de ser baseadas no interesse público e passavam a atender ao interesse de quem financiava ou sustentava aquele elo invisível entre o mundo jurídico e o jornalismo. Para entender a dimensão disso, basta lembrar de quantas entrevistas ao vivo você já assistiu, em que o entrevistador parecia contornar cuidadosamente determinados temas, como se houvesse um campo minado de assuntos proibidos. Já se perguntou por que certas perguntas nunca são feitas? Talvez porque as respostas derrubariam não apenas reputações, mas carreiras inteiras e estruturas de poder que levam décadas para se consolidar. E quando o objetivo é proteger aliados e destruir inimigos, a edição de imagens se torna uma arma tão letal quanto qualquer bala. Uma fala pode ser cortada, distorcida ou retirada de contexto para transformar um inocente em vilão ou um culpado em vítima. Isso não é teoria, é técnica. Uma técnica que, usada nas mãos certas, pode alterar o rumo de eleições, destruir movimentos políticos e reescrever a história recente de um país. Há relatos de que determinadas imagens do caso foram efetivamente captadas, mas nunca exibidas. Gravações que poderiam mostrar encontros comprometedores, movimentações de pessoas-chave ou até conexões internacionais. Essas imagens, segundo se comenta, foram arquivadas sob o pretexto de não terem relevância jornalística. Mas, curiosamente, relevância não parecia faltar quando o assunto era expor adversários políticos sem provas conclusivas. O que permanece é a sensação de que, enquanto uma parte da verdade era maquiada para o consumo público, outra era cuidadosamente enterrada nos arquivos confidenciais de quem controla o que você vê e ouve. E essa é talvez a maior arma de todas, a capacidade de decidir não apenas o que será contado, mas também o que jamais será conhecido. Então fica a pergunta que incomoda. Se todas essas conexões entre advocacia, partidos e mídia forem reais, até que ponto o que acreditamos ser informação não passa de um roteiro escrito para manter o poder onde sempre esteve? E se um dia esse roteiro for exposto na íntegra, será que descobriremos que muito do que consideramos verdade nunca passou de uma encenação bem produzida? Revelação 7. Entre as figuras que começaram a aparecer nas investigações internas, um nome chamou a atenção: Luiz Roberto Barroso. Não por declarações públicas, entrevistas ou discursos inflamados, mas por algo que até pouco tempo circulava apenas nos corredores mais restritos: conexões empresariais obscuras, com vínculos a contratos bilionários junto ao próprio governo. Esses contratos, segundo fontes internas, não eram meros negócios protocolares, mas engrenagens de um esquema que movimentava cifras colossais, escondidas atrás de licitações limpas e acordos internacionais aparentemente legítimos. A questão que deixou investigadores em alerta foi o rastro documental, que começava a se formar, ainda que de maneira fragmentada. Pequenas pontas soltas, planilhas incompletas, menções cifradas em mensagens e reuniões sigilosas apontavam para algo que, se unificado, poderia configurar um caso de repercussão global. É nesse ponto que a sombra dos Estados Unidos surge no horizonte. Havia, segundo relatos, um temor real nos bastidores. O de que o nome de Barroso pudesse acabar mencionado em um relatório internacional, potencialmente preparado por órgãos de inteligência americanos, e que tal documento servisse de base para a aplicação da Lei Magnitsky, um instrumento letal contra figuras políticas, congelando bens, impondo restrições de viagem e manchando reputações de forma irreversível. O medo de sanções pessoais não é algo abstrato nesse cenário. Basta uma assinatura em Washington para transformar uma carreira política em ruínas, cortar o acesso a contas bancárias, encerrar contratos e colocar um alvo invisível sobre qualquer aliado. Fontes próximas afirmam que esse temor foi combustível para movimentos estratégicos recentes. Houve discretamente uma reorganização de peças no tabuleiro. Aliados foram reforçados, inimigos foram afastados, e vozes potencialmente perigosas para a narrativa oficial foram neutralizadas com promessas ou ameaças veladas. Mas o problema de uma blindagem política é que ela nunca é permanente. O que hoje está protegido por alianças e acordos pode amanhã ser exposto por um único vazamento. E nesse caso, um simples documento oficial vindo de fora do Brasil teria o poder de furar qualquer bloqueio interno. A questão que poucos ousam colocar em voz alta é: até que ponto essa blindagem se sustenta se o jogo deixar de ser nacional e se tornar global? E se o gatilho para essa queda não vier de dentro, mas sim de fora, com força e legitimidade internacional, quem será capaz de impedir? Há quem diga que a movimentação em torno de Barroso nos últimos meses não foi apenas jurídica ou política, mas quase de sobrevivência pessoal. E o que mais intriga é que quanto mais se tenta enterrar certos detalhes, mais eles parecem encontrar caminho para ressurgir. Talvez porque, no submundo da política, nada permanece enterrado para sempre. Revelação 8. O rastro do caso levou a um ponto que muitos preferem ignorar: a presença de um advogado que não estava ali por acaso. Um homem com credenciais ligadas à embaixada da Arábia Saudita, cuja função oficial não coincidia com o papel real que desempenhava nos bastidores. Não era um defensor criminal comum, desses que entram e saem de tribunais todos os dias. Ele não estava ali apenas para acompanhar processos ou redigir petições. Quem presenciou sua presença garante: ele estava ali para observar e negociar. Mas negociar o quê?
Essa é a pergunta que paira sobre todos que conhecem o caso.